dentro da sistemática do voto antecipado, adotado por esta Câmara desde 2013. No decorrer da semana, todos os integrantes do colegiado lançaram seus votos, os demais tiveram a oportunidade de se manifestar, e nós traremos na sessão apenas os pedidos de preferência ou de sustentação oral. Os demais, nós ratificaremos os julgamentos antecipados no final da sessão e o resultado será divulgado a seguir. E eu começo com os processos do SAGE, é um pedido de preferência, embargo de declaração de número 004-7550, dígito 37.2017, que é embargante o Estado do Ceará, e embargada Joana Dark do Nascimento Nóbrega Lemos, da relatoria da doutora Elizabeth. Vou programar o resultado, recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item, agora já do PJE, o item 13, é apelação civil, sequência de 40527, dígito 15.2009, apelante Estado do Ceará, e apelada Maria Vilani Feitosa Araújo, que é da minha relatoria. A doutora Inara Camila Duarte Freire Alves está presente? Doutora Inara? Presente, Excelência. Conseguem me ouvir? Doutora Inara, nós não estamos ouvindo a senhora. Eu vou adequar aqui o som. Doutora Inara, a senhora é advogada da dona Vilani, não é isso? Isso. Vocês conseguem me ouvir agora? Nós ainda não estamos ouvindo a senhora, viu? Mas o voto que já prevaleceu foi pelo desprovimento do recurso do Estado do Ceará. Como eu não ouço a senhora, eu vou indagar se a senhora dispensa a sustentação oral. Posso programar o resultado? Ok. Colocando o resultado, recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 48, o agravo de instrumento 31746, dígito 04.2023, em que é agravante município de Aracati, e agravado Monteiro e Monteiro Advogados Associados, da relatoria do desembargador Luciano. Doutor Isaac Alves de Lima Filho está presente? O advogado não está presente, vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 51, apelação, remessa necessária, 300.0986, dígito 18.2024, em que é apelante o município de Fortaleza, e apelado Marcos Antônio Guilherme Castro, da relatoria da desembargadora Joriza. Doutor Benhur Klaus Custa Duarte, está presente? Boa tarde, Excelência. Boa tarde, Excelência. Estou presente. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Doutor Benhur, não estamos ouvindo o senhor. Olá, olá. Tem algum problema aí no... Estão me ouvindo? Mas o voto da desembargadora Joriza, relatora do feito, foi no sentido de conhecer da remessa e da apelação, mas para desprovê-las. Eu posso proclamar o resultado? Pode. Ok. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas. Eu chamo o item 58, apelação civil 005-0130, dígito 33.2021, em que é apelante Maria Socorro de Souza e apelado município de Acaraú, da relatoria da desembargadora Livramento. O doutor Manuel Júnior Ribeiro está presente? Presente, Excelência. Doutor Benedito Dias. Estou subestabelecido. O senhor já juntou o subestabelecimento?
Sim, excelência, está nos autos. O doutor já juntou. Ok? Doutor O Benedito senhor Dias. dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência, dispenso sim. O senhor tem 15 minutos. Está dando para me ouvir bem, excelência, Sim, perfeitamente? estamos ouvindo bem. Pronto. Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de saudar os nobres jogadores, colegas advogados e servidores públicos que nos acompanham. A excelência do caso daqui, ele é bem simples, serei direto e não tomarei muito tempo de vossas excelências. Aqui trata-se do processo da Dona Maria do Socorro de Souza, uma ação em que busca a reintegração profissional da requerente. A parte autora, excelências, trabalhava para o município de Acaraú, como professora desde 30 de março de 98, na verdade de 80, né, até de 2019, né, quando foi exonerado do seu cargo. A parte autora anteriormente, em 2017, requereu a sua aposentadoria no regime geral de previdência que foi concedido em 2017. Passou mais esse período de quase 2 anos, quando foi demitida pelo município de Acaraú. Em razão do argumento de que a aposentadoria geraria a vacância do cargo. Acontece, excelências, que a gente apresentou alguns argumentos no recurso, né, no qual informa que essa impossibilidade da manutenção do cargo, segundo a Constituição, é mais nos casos de regime próprio. O município de Acaraú não possui regime próprio, é regime geral. A parte autora anexou aqui aos autos alguns julgados, inclusive deste tribunal, no qual entende pela possibilidade da manutenção do cargo, mesmo no caso de aposentadoria. Inclusive, alguns colegas da parte autora ganharam até de forma liminar essa reintegração na atividade, né? Então, excelências, com base nesses argumentos que eu venho aqui, pedir a anulação da sentença para que seja procedida a reintegração, para que a parte autora possa continuar trabalhando. É um direito constitucional garantido, né? A pessoa poder trabalhar. Então, excelências, estes argumentos aqui postos no recurso, como bem falei, é uma matéria bem simples, não requer tantos argumentação, e fica à disposição de vossas excelências para tirar qualquer dúvida de fato, e mais uma vez agradeço a oportunidade de sustentar. Obrigado, também. Desembargador Jurilo, Vossa Excelência tem a palavra. Sou eu. Desembargador Livramento, desculpa. Eu vou ler a ementa, que está muito esclarecedora. O cerne da questão consiste em verificar a possibilidade de a autora, aposentada voluntariamente pelo regime geral da Previdência Social, por tempo de contribuição, permanecer em atividade no serviço público, ocupando o mesmo cargo de professora. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento do recurso extraordinário 1.302.501, que deu origem ao tema 1150, estabeleceu que o servidor público aposentado pelo regime geral da Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manteve-se por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de cumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade. Em consonância com o entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores e deste egrégio tribunal, conclui-se que o servidor aposentado voluntariamente pelo regime geral da Previdência Social, ante a ausência de regime próprio de previdência, não possui direito à reintegração ao mesmo cargo, em virtude de lei local que estabelece a aposentadoria como forma de vacância do cargo público. Desta forma, sendo inconteste que a recorrente se aposentou por tempo de serviço junto ao regime geral da Previdência Social, o ato do município de Acaraú
que a exonerou do cargo foi legal, já que a Lei Municipal número 1053/2003, em seu artigo 35, inciso 5 do artigo 35, preverá a aposentadoria como forma de vacância do cargo. Apelação conhecida e desprovida, sentença mantida. É como voto. Obrigado, desembargadora Livramento. Como vota a desembargadora Julisa? Com a relatora, presidente. Doutora Elizabeth? Com a relatora, presidente. Obrigado. Proclamo o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 64. Apelação civil 009-18-23, dígito 35.2008, em que apelante o Estado do Ceará e apelado José Hortêncio de Castro Neto, da relatora do desembargador Luciano. Doutor Isaac. Boa tarde. Doutor Isaac, o senhor é advogado do apelado, não é isso? Correto, excelência. O apelante é o Estado do Ceará. Apelante ao Estado de Ceará. E o voto que prevaleceu foi pelo desprovimento do recurso. Posso proclamar o resultado? Pode, eu só aproveito para agradecer, né? E, assim, não é sempre que a gente tem a oportunidade de ver tantos magistrados qualificados juntos na mesma turma, né? Então, eu queria aqui registrar, inclusive a Procuradora de Justiça, a doutora Edneia também, que eu já conheço há muitos anos, sou amigo do filho dela também. Então, assim, queria registrar aqui grandes magistrados que são, apesar de que já está julgado, mas, assim, e gostaria de registrar um artigo que li do desembargador Luciano, junto com o procurador do Banco Central, o senhor Marcelo, onde ele faz uma interpretação a respeito da questão do precatório para desapropriação indireta, que é fantástico, é constitucional, é uma coisa que deveria ser observada em todo o Brasil, mas ainda no Brasil ainda se está engateando quanto ao tema, e o desembargador Luciano está na frente com uma visão fantástica sobre o tema. Eu queria registrar aqui, achei fantástico seu artigo. Obrigado, excelências. Obrigado, doutor Isaac. Dia. Valeu. Proclamo o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 77, a apelação civil 005-0860, dígito 48.2021, em que é apelante o INSS e apelado Josiel Gomes de Lima Soares, da relatoria do desembargador Luciano. O doutor José Joaci Bezerra Júnior está presente? O advogado não está presente, recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Eu chamo o item 108. Apelação civil 300-0870, dígito 59.2023. Apelante Maria Tatiane Silva Macedo e apelado do município de Acopiara, da relatoria da doutora Elizabeth. Doutor Jonatas Pinho Cavalcante está presente? O advogado não está presente, vou proclamar o resultado. Recurso não conhecido. Encaminhamento às turmas recursais da Fazenda Pública. Eu chamo o item 126, remessa necessária civil 003-5465, dígito 80.2014, em que é autor o município de Maracanaú e réu Antônio Clair Maírton Menezes de Oliveira e outro, da relatoria da doutora Elizabeth. A doutora Liane Carneiro Gomes de Araújo está presente? Doutora Liane, é remessa necessária e não foi conhecido. Posso proclamar o resultado? Sim? Não? Porque a senhora é advogada do? Que é o réu. Bom, aqui é só a remessa necessária. Não tem um apelo do seu constituinte. E foi pelo não conhecimento da remessa, mantendo a sentença. É porque a senhora não recorreu, não é? Então, pois é, se a senhora não recorreu, a remessa não foi conhecida, a sentença vai ficar inalterada. Tá certo? Posso proclamar o resultado?
Reexame necessário não conhecido. Eu chamo o item 128, apelação civil 300.4967, dígito 26.2022, em que a apelante Jacinta Elisa Rego Colares de Paula e a apelada do município de Fortaleza, da relatoria da doutora Elizabeth, doutor Sérgio Ellery Santos Girão. O senhor dispensa a leitura do relatório? O senhor tem, então, 15 minutos. Boa tarde, excelências. Saudando todos os desembargadores e desembargadoras, pessoa de seu presidente, desembargador Washington, doutora Elizabeth Pinheiro, relatora do processo. Não posso deixar de destacar, senão meus colegas Sandra e Lidiane não vão me perdoar. Um abraço para a doutora Joriza, com quem trabalharam já há bastante tempo, então fica aqui registrados. E ilustríssima representante do Ministério Público, servidores e mais colegas de forma remota. Enfim, excelências, aqui a gente não está com a tarefa das mais fáceis, porque a gente vai tentar quebrar o paradigma da autonomia do ente municipal no que concerne à regulação da jornada de trabalho de seus servidores. Nós postulamos que a lei 3999/61 seja aplicada aos servidores, que é a lei que fixa a jornada de trabalho e o piso salarial dos médicos e dos cirurgiões dentistas. Em primeira instância, o processo foi julgado improcedente, entendendo o juízo que o município, enquanto ente autônomo da federação, tem autonomia para regulamentar seus servidores, seu estatuto, sua autonomia política e financeira. E a gente vai tentar aqui, em apertada síntese, quebrar esse paradigma, e eu chamo a atenção logo para o primeiro artigo da Constituição que trata dessa autonomia dos entes federados, que é o artigo 18, que trata que a organização política administrativa do Brasil compreende União, Estado, Distrito Federal, municípios autônomos. Porém, ele já nos dá um indício de que essa autonomia não é restrita, nos termos desta Constituição. Ou seja, a autonomia dada aos entes federados, ela não é ampla e restrita. Ela tem que seguir certos comandos e a escala entre União, Estados e municípios. Quando a gente observa lá no artigo 24 da Constituição, que trata da competência concorrente, essa autonomia é ainda mais mitigada. Por quê? Ele traz as regras para a concorrência, e em não havendo uma regra geral, estados e municípios podem estabelecer, e prevalecendo posteriormente uma lei federal que regule as normas gerais que trata de competência concorrente, essa tem superveniência sobre as leis locais. E aí, com isso, eu quero voltar lá para o artigo 22, que trata da competência exclusiva da União, que é de tratar do direito do trabalho, em especial da organização do Sistema Nacional do Emprego e as condições para o exercício do trabalho. E aqui é o ponto que a gente quer destacar. A União, ela também tem competência privativa para tratar sobre as regras gerais das licitações. Está lá no artigo 22. Ou seja, estabelecidas as premissas gerais, não podem estados e municípios inovarem. O município, por exemplo, ele não pode criar uma nova espécie, uma nova modalidade de licitação, porque é competência privativa da União. Ela pode criar nos seus quadros comitê de licitação, dizer como é que eles vão funcionar, mas eles têm que obedecer à regra geral. E, de igual forma, então, o exercício das profissões. Cabe à União, observando o aspecto geral de todas as profissões, regular ou não regular. Em não havendo regulamentação, ok, estados e municípios vão poder distribuir seus servidores, estabelecer carga horária, fixar salários, vencimentos e tudo mais. Contudo, a União, já desde 1961, fixou o piso dos médicos e dos dentistas e a carga horária de trabalho. E o aspecto
deste processo especificamente. A gente não está tratando de piso. Estamos tratando exclusivamente da jornada de trabalho, que, pela lei geral, é de no máximo 4 horas e a lei local fixou em 8 horas, 40 horas semanais. Eu queria voltar com Vossas Excelências ao ano de 2008 e lembrar da publicação da lei do piso nacional do magistério. Naquela época, houve uma grita enorme. Todos os 27 estados e boa parte dos 5.000 e tralalá municípios entraram com a ADI, houve o julgamento, e a referida lei fixou tanto o piso quanto a jornada e ainda ia além. Diz que a jornada máxima de 40 horas, 1/3 daquela jornada teria que ser dedicada exclusivamente para atividades extra-classe. Ou seja, a União regulamentou em 2008 um aspecto geral e aplicou aos servidores. A parte do piso, ok, indicou as dotações orçamentárias, mas, de novo, não é o nosso tema aqui. Nosso tema é apenas a jornada de trabalho. União disse a jornada máxima e ainda disse uma forma específica de fazer aquela jornada. Quando a gente vê o julgamento da ADI lá no STF, em 2011, foi promulgada a constitucionalidade dos dispositivos que regulamentavam essa jornada de trabalho. Ou seja, o STF disse, ok, a União pode estabelecer uma jornada máxima e, ok, pode dizer, inclusive, como ela deve ser exercida. No caso, 2/3 para aula e 1/3 para atividade desta classe. E foi a partir desse momento de 2011 que esse paradigma da especificidade da jornada de trabalho de servidores públicos começou a ser rompido. Percebeu-se uma evolução no entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a jornada de trabalho, havendo profissão regulamentada legalmente pela União, era obrigação dos municípios a adotarem aquele regime. Ou seja, estados e municípios têm que se adequar ao que diz a legislação federal. Não o contrário. Não o município ou o estado fixar uma norma e a lei federal simplesmente abrir. Né? Então, dada a competência privativa, reforçando esse tema, devem estados e municípios obedecer. Nos memoriais que a gente distribuiu aos gabinetes de Vossa Excelência, nós destacamos diversas decisões recentes do Supremo Tribunal Federal quanto a esse tema, inclusive quanto a esta própria lei, um paradigma que nós colocamos lá, salvo engano, do Mato Grosso do Sul, em que servidores públicos dentistas ou terapeutas ocupacionais que tinham a profissão regulamentada, o Supremo fez a adequação. E eu vou destacar apenas uma delas, porque bem recente também, do ministro Luciano Zanin, no aspecto em que ele vem de forma bem pontual. Diz o ministro Zanin, está aqui. Não, nos autos do recurso extraordinário 1.451.736 do RN, CRO, Conselho Regional de Odontologia, contra o município de Lagoa Nova, lá do Rio Grande do Norte. Não deve prosperar o pleito da observância da carga horária de trabalho prevista na legislação local e no edital do processo seletivo para cirurgiões dentistas do referido município. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que compete privativamente à União a regulamentação das condições para o exercício profissional, de modo que deve ser aplicada ao caso a legislação federal disciplinadora da matéria. E aí o ministro Zanin, na sua decisão, elenca diversos precedentes que eu vou me furtar porque são repetitivos quanto ao tema. Em apertada síntese, Excelência, esse é o nosso pedido, para que seja conhecido e provido o recurso para julgar procedente a ação, no sentido de fixar a jornada de trabalho da parte apelante aos termos da lei federal e o consequente pagamento das horas extras pela prestação do serviço em sobrelabor. Agradeço a atenção e retorno a palavra. Obrigado, doutor Sérgio. Doutora Elizabeth, Vossa Excelência tem a palavra. Pois não.
Eu vou ler a minha proposta de emenda, então. Trata-se de apelação civil adversando sentença que julgou improcedente o pleito formulado por servidora pública do município de Fortaleza, pretendendo a redução de sua carga horária para 20 horas semanais, com a manutenção da remuneração percebida além do pagamento pelas horas extras laboradas nos últimos 5 anos. De logo, curial ressaltar que a Lei 3.999 de 1961 restringe expressamente sua aplicação às relações privadas. Ademais, em que pese o STF tenha reconhecido a compatibilidade da referida norma à Constituição Federal, a Suprema Corte já se manifestou sobre a impossibilidade de aplicação, extensão de normas federais a servidores municipais estaduais. Ante o exposto, uma vez que a Lei Federal 3.999 de 1961 não pode ser utilizada como parâmetro para conceder o pleito da autora apelante, em respeito, sobretudo, ao princípio de separação dos poderes, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. É assim que voto, presidente. Obrigado. Eu acompanho o voto da relatoria. Desembargador Luciano. Acompanho a relatoria. Programar o resultado, recurso conhecido e desprovido. Obrigado, doutor. Vamos à apresentação de voto vista do PJE. Eu chamo o item 142. É a apelação civil 020-4391, dígito 03.2022, em que a apelante Nestlé Brasil Limitada e apelado do Estado do Ceará é da minha relatoria. Na sessão de julgamento realizada no dia 26 de agosto, proferi voto no sentido de conhecer dos recursos para negar provimento ao da Nestlé do Brasil e dar provimento ao do Estado do Ceará. Em seguida, o desembargador Luciano pediu vista para melhor exame. Ok. Desembargadora Livramento. Então, vou proclamar o resultado. Recursos conhecidos, negando provimento ao recurso da Nestlé do Brasil e dando provimento ao recurso do Estado do Ceará. E vamos, então, para o julgamento com quórum ampliado. Eu chamo o item 143, a apelação civil 300-1329, de 32.23, que são apelantes e apelado o Estado do Ceará e Ana Lúcia Souza, da minha relatoria, na sessão de julgamento do dia 2 de setembro, proferi voto no sentido de conhecer dos recursos para negar provimento ao da autora e dar parcial provimento ao do Estado do Ceará, apenas para reduzir o valor da reparação do dano. O desembargador Luciano divergiu da relatoria para negar provimento aos apelos. A desembargadora Livramento acompanhou a relatoria. Como vota a desembargadora Joreza? Eu acompanho a divergência para manter a sentença. Ok. E como vota a doutora Elizabeth? Acompanho a divergência também. Vou proclamar o resultado. Por maioria, a Câmara decidiu negar provimento aos apelos, mantendo íntegra a sentença, vencido o relator e a desembargadora Livramento. O desembargador Luciano lavrará o acórdão. Processo retirado de pauta do SAGE, item 16, o agravo interno civil 063-8409, de 51.2023, agravante município do Cedro e agravado Gilvane Enéas Duarte, da relatoria da desembargadora Joreza. Vencemos a pauta e eu indago se todos confirmam os votos lançados antecipadamente. Desembargador Luciano? Confirmo, presidente. Desembargador Livramento? Eu confirmo meus votos. Desembargadora Joreza? Confirmo todos os votos. Doutora Elizabeth? Confirmo sim, presidente. E eu também confirmo. Então, todos os demais processos estão julgados e o resultado será divulgado após a sessão. Algo mais a tratar? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.